E se a maior parte do que se aprende sobre trading estiver errada? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem controversa que propõe exatamente isso: o método Inner Circle Trader. Uma visão que defende que os mercados não são aleatórios. Pelo contrário, eles seriam controlados. 90%. É um número que assusta, né? Esse seria o percentual de traders de varejo que perdem dinheiro de forma consistente. É uma estatística, assim, brutal. E ela meio que obriga a gente a se fazer uma pergunta bem séria. Ok, se tanta gente perde, para onde vai essa grana toda? Bem, segundo a filosofia do Inner Circle Trader, o famoso ICT, a resposta não é tipo, foi azar ou falta de estudo, não. A resposta seria algo bem mais sistemático. Então, para a gente desembrulhar essa teoria, o nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, o tal problema dos 90%. Depois, a gente vai entender o que é essa história de caçar liquidez. Na sequência, vamos dar uma espiada no suposto manual do Smart Money. E para fechar, vamos falar de timing e da mentalidade certa para colocar tudo isso em prática. Vamos lá? Beleza, primeira coisa. A primeira peça desse quebra-cabeça é uma virada de chave na nossa cabeça. A ideia aqui é que o mercado não é um lugar mágico de oportunidades infinitas. Pensa nele mais como um campo de batalha, onde a riqueza é transferida de um lado para o outro. É, no fim das contas, um jogo de soma zero. A premissa ela é simples e até meio brutal. O dinheiro não brota do nada no mercado, sabe? Ele só muda de dono. O lucro de alguém é, obrigatoriamente, o prejuízo de outra pessoa. E é essa ideia que serve de base para a filosofia central do ICT. E aqui vem o grande pulo do gato da filosofia ICT, a ideia de que os movimentos do mercado não são um caos aleatório. Muito pelo contrário, eles seriam, na verdade, projetados, controlados com precisão por peixes grandes, os players institucionais, o que a teoria chama de smart money, o dinheiro inteligente. Ok, mas se os mercados são projetados, qual é o objetivo disso tudo? O que esse tal de smart money está procurando? A teoria tem uma resposta bem direta para isso: liquidez. Só que liquidez, aqui nesse contexto do ICT, tem um tempero diferente. Não é só sobre conseguir comprar e vender fácil. Pensa assim, são pontos específicos no gráfico onde tem uma montanha de ordens paradas. E o principal, ordens de stop loss, sabe? Aquelas que todo mundo coloca para limitar as perdas. A teoria enxerga esses pontos como verdadeiras piscinas de ordens. E é aqui que o conflito de interesses fica claro. O que para o trader de varejo é uma rede de segurança, o stop loss, para o smart money seria um alvo, uma piscina de liquidez que precisa ser caçada, capturada, para eles conseguirem montar ou desmontar suas posições gigantescas. Certo, a gente já viu o que e o porquê. Agora, como isso acontece na prática? Vamos entrar agora no suposto manual de jogadas, o passo a passo que esses traders institucionais usariam. A teoria descreve isso quase como uma peça de teatro em 3 atos. Eles chamam de o poder de 3. Primeiro ato, a acumulação. É quando o smart money, quietinho sem fazer barulho, vai montando suas posições. Segundo ato, a manipulação. Aqui o mercado faz um movimento falso, sabe? Para pegar todo mundo no contrapé, para acionar os stops do varejo. Um movimento que eles até apelidaram de balanço de Judas. E o terceiro e último ato, a distribuição. É quando eles começam a vender tudo aquilo que acumularam. Justamente para a galera que está entrando agora, atrasada, na tendência. E como identificar essa movimentação? Um dos conceitos-chave para isso são os Fair Value Gaps, ou FVGs. Imagina que são vácuos, sabe? Uma ineficiência que fica para trás depois de um movimento muito rápido e forte do preço. O ICT vê esses gaps como as pegadas do Smart Money. E a ideia é que o preço, mais cedo ou mais tarde, tende a voltar para preencher, para reequilibrar essa área. O lance todo aqui é inverter a lógica. Totalmente. Enquanto a maioria aprende a seguir a tendência, a lógica do ICT é tentar se antecipar, entrar justamente na fase de manipulação. Enquanto muitos procuram por um sinal a qualquer hora do dia, o ICT diz para focar em janelas de tempo super específicas. É uma mudança radical de estratégia. E falando em tempo, esse é um elemento chave. Na prática, segundo a teoria, os movimentos que realmente importam não acontecem de forma aleatória a qualquer hora. Pensa no dia de negociação como se fosse um roteiro pré-definido. A seção da Ásia, mais calminha, vai preparando o terreno, construindo a liquidez. Aí, entra Londres com tudo. É a seção que geralmente usa essa liquidez para definir a máxima ou a mínima do dia.
E por fim vem Nova York, que pode tanto dar continuidade ao movimento de Londres quanto reverter tudo. Então a ideia é focar as operações nessas janelas de alta energia, as chamadas Q-Zones. E não é só o horário. A teoria diz que o Smart Money também usa a fumaça das grandes notícias econômicas para executar seus planos. Sabe, anúncio de payroll, dados de inflação, reunião do Banco Central. Esses eventos criam a cortina de fumaça perfeita, a volatilidade ideal para mascarar esses movimentos e, bom, capturar a liquidez de quem não está atento. Mas de nada adianta a melhor estratégia do mundo sem a cabeça no lugar. E aqui a gente chega na peça final do quebra-cabeça, que talvez seja a mais importante de todas, a mentalidade. E é uma mentalidade que muitas vezes vai contra os nossos instintos. É uma mudança de foco total. O objetivo não é mais preciso ganhar hoje. O objetivo passa a ser preciso seguir meu plano à risca. É deixar de lado aquela necessidade de estar certo o tempo todo e abraçar a disciplina de seguir um processo. Não importa o resultado de uma operação, o que importa é o processo. E esse processo se sustenta em 3 pilares fundamentais. Primeiro, paciência. Paciência para sentar e esperar a oportunidade certa aparecer. Segundo, disciplina. Disciplina para seguir o plano sem inventar moda no meio do caminho. E terceiro, que talvez seja o mais crucial de todos, gerenciamento de risco. Proteger o capital vem antes de qualquer lucro. Tem uma frase que resume bem essa mentalidade: encontre conforto em não operar. Pensa nisso. A verdadeira habilidade, segundo essa visão, não é ficar clicando o tempo todo. É saber a hora de ficar quieto, de mãos atadas, só esperando o momento exato em que o jogo vira a seu favor. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Essa filosofia do ICT, no fim das contas, força uma pergunta bem direta. No mercado, a pessoa está apenas reagindo, sendo uma peça no tabuleiro dos grandes players? Ou ela está de verdade começando a entender as regras para poder jogar o seu próprio jogo?